pensamento para te deixar ansioso e até talvez te levar para uma depressão, o nome dele é catastrofização. Que bom. E olha, os ansiosos amam ser catastróficos. Hoje nós vamos falar sobre esse pensamento que é tão comum, mas ele é tão poderoso para te deixar na bad. E claro, eu vou te ensinar a como lidar com ele. Hello my friends, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Devem, sou psicóloga clínica e esse canal é para você que é ansioso e está precisando lidar com ele. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você conseguir viver uma vida mais tranquila, mais leve. So, let's bora, my friends! Para você entender melhor como funciona esse pensamento catastrófico, eu vou contar uma historinha para você. Uma mulher chamada Marta estava dirigindo com seu carro em uma rua bem escura, quando de repente ela escutou um boom e o carro começou a chacoalhar. Ela parou o carro e viu que o pneu tinha furado. A rua estava escura, ela estava sozinha, não tinha rede de celular, mas ela disse, tudo bem, eu sei trocar pneu, vou lá atrás pegar o step e o macaco. Ela foi até o porta-mala e cadê o macaco? Agora sim ela começou a ficar preocupada. Ao olhar em sua volta, ela viu uma casa bem distante com uma luz acesa. Ela pensou, bem, não tem muito o que fazer, né? Então eu vou lá ver se eles têm alguma coisa pra me prestar. Ao andar naquela noite escura, sozinha, ela começou a pensar, o que vai acontecer quando eu chegar lá? Talvez eles já vão estar dormindo, vão ficar muito bravos por eu ter acordado eles. E se tiver só um homem na casa? Com todos esses pensamentos, Marta já estava querendo voltar e ficar lá no carro. Mas a vontade dela para chegar em casa era muito maior. Então ela continuou indo e os pensamentos não paravam de vir. E se aquele homem da casa me achar vulnerável e queria me machucar? Mas se ele tiver uma arma? Quando ela menos percebeu, ela já estava em frente à porta. Então ela sobe e toca a campainha. Uma luz acende, ela escuta alguém descer da escada. Nessa espera, ela já imaginou um homem grande, vermelho, com muita raiva, segurando uma faca em uma mão e uma arma em outra. A porta abre e o homem diz, posso te ajudar? E Marta, com os olhos arregalados, sai correndo, gritando sem falar nada. Então, o que é catastrofização? A catastrofização é uma distorção cognitiva ou um pensamento errado. É quando pensamos que o momento presente ou futuro será uma catástrofe, a pior coisa que você imagina irá acontecer. Você pega uma situação e você pensa que aquele desfecho será horrível e você não vai conseguir suportar. Sabe, a catastrofização é como uma bola de neve. A bola de neve começa pequeno, assim como também nossos pensamentos começam pequeno, mas vai rolando e eles vão aumentando. Então, por exemplo, vamos dizer que seu chefe disse que precisava conversar com você. Então, o primeiro pensamento que você tem é, o que eu fiz de errado? Daí você já se imagina sendo demitido e já pensa, como é que eu vou sustentar minha família? Do nada você já tá com medo de não achar um trabalho em uma outra empresa e quando você vê, você já tá com medo de deixar a tua família passar fome e BUM! Você tem uma crise de ansiedade. Agora, deixa eu te dar um spoiler alert. Na grande maioria das vezes, o pior que a gente pensa nunca acontece. E se acontece, a gente subestima a nossa capacidade de lidar com a situação. Assumimos o pior de nós mesmos e não nos achamos capazes de lidar com aquilo e enfrentar a situação. Então, o que causa um pensamento catastrófico? Podemos dizer que a raiz do pensamento catastrófico está no medo de falhar ou no sentimento de incapacidade. Então, olha só, pausa esse vídeo um pouquinho e pensa, como é que você lida com o fracasso? Como que você lida com os desafios naturais da vida? Se você é alguém que catastrofiza muito, talvez você cresceu em um ambiente familiar onde seus pais exageravam muito, eram muito super protetores, ou eles entravam em pânico facilmente em determinadas situações. Talvez eles eram perfeccionistas, ou se cobravam, ou cobravam muito de você também, e te criticavam por qualquer erro. Ou talvez você pode ter sido uma criança que realmente viu o pior acontecer. Talvez você cresceu com um pai alcoólatra, ou os pais que perderam o emprego. Já que você viu o trauma acontecer, então você espera o pior a cada canto. Mas sabe o que é mais triste? Muitas pessoas que têm pensamentos catastróficos, elas não acham merecedoras de coisas boas acontecerem na vida delas. Eles pensam, coisas boas não acontecem com pessoas como eu. Agora, só abrir aspas aqui. Eu não estou falando que você tem pensamento catastrófico por conta de como você foi criado. Ele pode ter uma correlação, mas ele não é a causalidade. Nós temos que levar em conta muitas outras coisas e não só isso. Mas uma das coisas é a forma como você cresceu e também o seu ambiente familiar hoje. E aí que a brecha para um transtorno de ansiedade ou uma depressão entra. Deixa eu te explicar melhor. As pessoas que catastrofizam, elas seguem uma lógica. Se eu espero o pior, então eu posso prevenir o pior. Mas na verdade, o contrário acontece. Pensa na história de Marta. Por conta do medo dela de
encontrar um homem lá que iria machucar ela, ela não conseguiu ter aquilo que ela precisava. Grava o que eu vou falar pra você. Imaginar o pior geralmente convida o pior. Vou te dar mais algum exemplo. Você quer convidar alguém pra sair, mas tem medo de ser rejeitado e ficar sozinho. Então, você acaba não convidando a pessoa pra sair. Ou seja, o seu medo tornou realidade. Você está sozinho. E que no fim, então, vamos voltar pra pergunta. Por que nós catastrofizamos? A catastrofização tem duas funções disfuncionais, ou seja, funções não saudáveis. A primeira é uma tentativa de nos proteger de uma futura decepção. Então, por exemplo, um pensamento que quase todo mundo já teve, eu inclusive. Se eu espero ir mal na prova, então eu não vou ficar tão triste quando eu for mal na prova. Se eu terminar com ele primeiro, então eu não vou precisar me preocupar com ele terminar comigo e eu sofrer. Ou seja, ele te protege de uma possível decepção. Mas o que é mais doido é que quando você espera o pior, você acaba nem se esforçando ou tentando. Quer ver um exemplo que quase todo mundo já passou? Se eu sei que vou mal na prova, para que estudar? Então você para de estudar e realmente vai mal na prova. Segundo, que nós somos treinados para achar que a motivação é gerada pelo medo. Talvez seus pais já falaram algo assim: tu não limpou a casa de novo, quem é que vai querer casar contigo? Ou, nossa, tu tirou um 5, como que tu quer entrar numa faculdade? O medo como motivação até pode te ajudar, mas por um curto período de tempo. No caso da adolescente que não limpou a casa, ela pode pensar: nossa, realmente eu não presto nem para limpar a casa, quem é que vai gostar de mim? Ninguém vai querer me amar. Então, vamos tratar isso? Se você já viu o vídeo em que eu falo sobre o ciclo da ansiedade, então você viu que nós podemos tratar a ansiedade em 3 áreas: no pensamento, no sentimento e no comportamento. A técnica de hoje vai tratar no pensamento. Isso nós chamamos de técnicas cognitivas. E o objetivo dessas técnicas cognitivas é trazer a mais razão possível para o teu pensamento disfuncional. Quando nós estamos muito na emoção, nós perdemos a razão. Então, por isso que essas técnicas, elas trazem fatos. Porque contra fatos não há argumentos. Então, vamos lá. Na descrição desse vídeo tem um passo a passo de tudo que eu vou estar ensinando você. Então, se você quiser me acompanhar, clica ali na descrição e já pega. Se você está até agora aqui, quer dizer que você é ansioso e também quer dizer que eu posso te ajudar. Então, já aproveita, dá um joinha, comenta e também compartilha com um amigo que talvez catastrofize muito. E não esqueça de se inscrever. Então vamos lá. Isso aqui nós chamamos de registro de pensamentos disfuncionais. É muito importante que você escreva tudo, porque quanto mais você visualiza, é mais fácil para o teu cérebro captar o que você está fazendo. Então, nós começamos assim. Se você viu o vídeo do ciclo da ansiedade, você sabe que para a ansiedade ser acionada ou qualquer emoção, você precisa de algo que acione uma situação. Então, por exemplo, digamos que o seu chefe chegou para você e disse: precisamos conversar. Às 3 horas, vai no meu escritório. Tu sabe que essa fala dele gerou uma emoção em você. Então, essa é a situação. Então, escreva aí: meu chefe disse, quero conversar com você, vá no meu escritório às 3 horas. Sempre com uma situação, você vai ter muitos pensamentos. Isso nós chamamos de pensamentos automáticos. São pensamentos que nós não temos controle. Então, muito provável que quando o chefe falou isso, você pensou: o que ele quer comigo? O que será que eu fiz de errado? Será que eu não mandei aquele e-mail que eu precisava enviar? Eu acho que eu vou ser demitido. Minha produtividade não está muito ruim, mas se ele quer conversar comigo, então eu vou ser demitido? Depois que você listou cada pensamento automático que veio, você vai dar de 0 a 100 quanto que você acredita neles nesse momento. Então, minha produtividade está boa, mas eu acho que eu vou ser demitido? Eu acredito 90% nisso. Ou eu vou ser demitido? Acredito 95% nisso. Com cada pensamento que você listou ali, você vai colocar uma porcentagem do quanto você acredita nele na hora. Depois que você fez isso, você tem que analisar a emoção que você sentiu. Muito provável você sentiu ansiedade. Às vezes não é só ansiedade, às vezes pode ser uma raiva, uma tristeza. E daí você escreve qual é a intensidade, de 0 a 100%, qual é a intensidade dessa emoção. Então, digamos que ele falou isso, você pensou tudo aquilo e tu já está começando a ficar com palpitação, tá suando, eu estou uns 80% ansiosa. Agora que a parte legal entra. Agora nós vamos trazer fatos, nós vamos trazer pensamentos racionais para combater esses pensamentos automáticos. Então, olha só, se pergunte isso daqui: qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro ou que é falso? Então, vamos pegar o pensamento automático de eu vou ser demitido. Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? Minha produtividade não está mal. Eu fui elogiada por ele semana passada, mas eu fiquei doente uns tempo atrás, então eu peguei alguns atestados. E você pensa:
O que de pior pode acontecer? Bem, o pior pode acontecer eu ser demitida, eu não conseguir um outro emprego e eu morrer da fome. Eu poderia superar isso? Seria muito difícil, mas eu tenho família, eu tenho amigos que podem me ajudar. Qualquer coisa eu não consigo um trabalho na área, mas eu posso conseguir um trabalho em outro lugar e também o meu esposo trabalha. Então talvez passar fome a gente não vai passar. O que de melhor poderia acontecer? Eu não ser demitida e ele querer me chamar porque ele quer me dar uma promoção? Agora, qual é o resultado mais realista? Eu ser chamada apenas para ele dar um feedback ou perguntar sobre alguma coisa que está acontecendo. E agora a pergunta que eu amo. Se fosse a minha amiga passando por exatamente a situação, o que eu falaria para ela? Falaria para ela não se preocupar, que não é o fim do mundo. Ele só quer conversar. Se eu me preocupar agora, eu vou entrar lá muito mal. E é capaz que eu chore por nada. Então eu falei para ela não se preocupar. Depois que você anotou esses pensamentos realistas, essas respostas adaptativas, você vai sentar e você analisar o resultado disso. Quanto você acredita agora que esses pensamentos que você colocou lá realmente são verdadeiros? Olha, já baixou que eu vou ser demitido, baixou para uns 40%. Você vai em cada pensamento e você faz uma adaptação com a resposta adaptativa e do pensamento disfuncional. E você vai vendo se em cada um você continua acreditando tão piamente de que aquilo vai acontecer. Como está a tua emoção? A minha ansiedade estava 80%. Agora, vendo todas essas respostas, todos esses fatos, eu tô mais calma, não tô mais com taquicardia, tô mais tranquila, baixou para uns 45%, 40%. Fácil, não é? E muito eficaz. Essa é a primeira técnica que nós ensinamos os pacientes, que na verdade, gente, todo mundo deveria saber fazer isso, que é essencial para o ser humano. Então, pegue o arquivo que está na descrição, imprima. Sempre que você sentir que uma emoção desencadeou, você vá para aquilo e você começa a escrever. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Essa é uma das formas que nós tratamos o pensamento catastrófico. Lembre, por favor, pensar o pior sempre vai convidar o pior sempre. Você vai estar sempre em estado de alerta. Cuide muito com seus pensamentos. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que você vai ter o meu contato e eu posso estar te ajudando. Faça e me diga se deu certo. Eu sei que vai dar certo. É isso, my friends. Foi um prazer estar com vocês. Espero muito ter ajudado e até a próxima. Bye, bye!